Você crê? Amém. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28. Logo em seguida que nós lermos aqui, finalizar essa leitura, eu ia pedir para o pessoal da comunicação para deixar projetado o tema desse mês aqui, da campanha, ok? Então, já iniciando hoje, como o presbítero Mateus nos falou aqui, hoje está iniciando esta campanha, tá bom? Que vai ser uma bênção em nossas vidas. E foi me colocado um tema muito importante, tá bom? Sobre a escolha da bênção e da maldição. Tudo se encaixa, tudo que está acontecendo desde o começo deste culto está entrelaçado, né? Uma coisa a outra, porque Deus é o Deus dessa igreja. Ele quer falar aos nossos corações. Então, capítulo 11, 26 a 28 diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Até aí. Agora, por gentileza, pode deixar projetado. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Esse livro de Deuteronômio é um livro que tem, o próprio nome tem um significado. Esta lei repetida. Ou seja, o povo de Israel estava sendo lembrado no capítulo 11 por Moisés de tudo que Deus tinha feito na vida deles. Quando diz Deuteronômio, lei repetida, ou esta segunda lei, é nesse sentido de que se você pegar e ler desde o versículo 1, Moisés frisando da onde Deus tinha tirado o povo, lá do Egito, da escravidão. Depois de ter saído desta escravidão, eles peregrinaram pelo deserto, ao ponto, meus queridos, deles chegarem perto das fronteiras de Canaã, e pela desobediência do povo perante Deus, no que Deus queria deles, eles passaram perto das fronteiras, mas não entraram, e ficaram peregrinando no deserto por 40 anos. Isso nos mostra que a desobediência faz com que a gente sofra. O povo de Deus sofre quando é desobediente ao Senhor. E esse livro de Deuteronômio, ele foi escrito 1408 a.C. Então, Moisés ali, sendo usado por Deus, tinha um propósito nessa escrita dele, não só do capítulo 11, mas de todos os capítulos, que o propósito seria permanecer fiel a Deus. Já que Deus os tinha libertado da escravidão do deserto, das mãos de Faraó, agora então o povo de Israel tinha que permanecer fiel a Deus. Eu imagino que Moisés, ele sofreu muito na mão desse povo, né? Pelo fato do povo, qualquer adversidade que eles tinham durante a peregrinação, as dificuldades, as barreiras que eles encontravam, as dificuldades que tinham pelo caminho, eles murmuravam e sempre lembravam do Egito, como se Egito fosse a melhor terra do mundo para se viver. Será que acontece até hoje, nos dias de hoje conosco? Às vezes, nas dificuldades,
nas barreiras que encontramos durante a nossa caminhada. A gente olha para trás e muitas vezes a gente lembra das cebolas que comíamos antes, daquilo que o inimigo oferecia, mas éramos escravos. E aí o Senhor nos lembra: você era escravo e agora você é liberto. Amém. Tem alguém liberto nessa noite? Aleluia. Então, aqui nessa passagem, o que se esperava de Israel era uma resposta, um sim para Deus, né? Porque sempre a providência de Deus vinha sobre a vida deles. Se você pegar a história de Israel durante todo o Antigo Testamento, você via que eles foram várias vezes aprisionados, cativos, foram oprimidos várias vezes por reinados, pelo fato da desobediência. Então, quando essa passagem que nós lemos aqui foi colocado para eles que eles tinham que fazer uma escolha, essa escolha se estende para nós até os dias de hoje. Escolhe o que você quer para a sua vida: a bênção ou a maldição. Então, Deus esperava uma resposta deles nesse sentido. Por quê? Porque eles estavam enfrentando várias fases, como eu disse. Primeira fase, libertação do Egito. Segunda fase, peregrinação pelo deserto, né? Terceira fase, receber as tábuas da lei, as leis de Deus, onde Moisés subiu no Monte Sinai e desceu com as tábuas da lei para que o povo tivesse regras. Um povo sem regras, sem direção, não seria um povo. Você imagina, já tendo as leis de Deus, ele já desobedecia. Imagina um povo sem lei, sem uma regra, sem uma diretriz, sem uma direção. Então, quando Moisés desce do Monte Sinai, que seria a terceira fase desse povo, desce com as leis. Então Deus queria que esta palavra que foi estabelecida lá para Moisés fosse cumprida, né? Fosse cumprida. E agora a quarta fase no qual nós lemos, que é a chegada à fronteira para a conquista da terra prometida. Sendo que agora há pouco eu citei, na primeira passagem pela fronteira, pela desobediência, eles passaram perto, mas ficaram peregrinando por 40 anos. E nessa passagem que nós lemos, eles chegam de novo à fronteira de Canaã, da terra prometida, só que ali Deus queria que eles tivessem uma atitude diferente. Ou seja, o que eu vejo nessa passagem é que Deus sempre dá uma segunda chance, presbítero Mateus. Amém. Deus estava aqui no capítulo 11 dizendo: ó, vocês já passaram por aqui, foram embora, ficaram 40 anos andando pelo deserto, não deixei faltar nada assim mesmo, pela minha misericórdia, mas agora vocês estão de volta a essa fronteira. Então Moisés instrui este povo para que eles escolham entre a bênção e a maldição. Está entendendo o contexto? Amém. Foi uma trajetória longa. E o que Champlin explica para nós, e eu faço questão de mencionar, é que para o povo de Deus não pode haver neutralidade. Porque tem aqueles que escolhem a bênção, tem aqueles que escolhem a maldição, mas tem aqueles que falam: ó, eu estou neutro. Neutralidade não cabe quando nós abordamos as causas divinas, queridos. Neutralidade não cabe para nós quando se trata do reino de Deus, quando se trata de bênção e maldição. Ou nós somos de Deus, ou somos, você sabe de quem? Somos não, está repreendido. Amém. As pessoas, elas têm escolhas a fazer. Não existe em cima do muro: ah, eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo. Eu não quero a bênção, mas também não quero a maldição. Não é assim. Não é assim que funciona. E no Novo Testamento, Jesus cita justamente isso, que não pode haver neutralidade.
em Marcos capítulo 9, versículo 40. Jesus ensinou que o homem que não é a favor dele é contra ele. Ou seja, não tem neutralidade, não tem em cima do muro, não tem tanto faz, mas tem eu quero a bênção. Que nessa manhã eu e você possamos optar por sermos abençoados por Deus. E eu não quero partir aqui para um evangelho que somente prega a bênção, mas um evangelho verdadeiro em que Deus nos dá escolhas. É consequência de uma obediência. Quando nós somos obedientes, nós colhemos os frutos da obediência. É assim que funciona no reino de Deus. Então, quando eu e você optarmos pela bênção, significa obedecer a Deus. O povo aqui precisava saber que a partir daquele momento, em Deuteronômio, ele é um livro que nesse capítulo ele apresenta uma certa urgência para o povo. Agora é urgente. E quem sabe nesta manhã Deus te chama para dizer: filho, filha, você veio até aqui, agora para você é urgente. Glória a Deus. Aleluia. Imagina na fronteira. Aqui no capítulo 11, um pouco antes até, fala sobre a terra: mas a terra que passais a possuir, se me obedecerdes, é a terra de montes e vales, das chuvas dos céus beberás das águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, temporã e serôdia, para que recolhas o teu cereal e teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comereis e fartearás. Aleluia. Meu Deus, é essa terra que Deus queria que o povo tomasse posse desde lá de trás. É Canaã, a terra que mana leite e mel, uma terra farta, uma terra próspera. E prosperidade era o que Deus tinha para aquele povo. Não é a teologia da prosperidade que hoje se prega, porque hoje se prega a prosperidade de ter muitos bens, uma prosperidade de ter muito dinheiro no banco, uma prosperidade diferente da prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica é aquela prosperidade de que nada vai te faltar, e que você é feliz e tem contentamento do que Deus te dá, e na tua mesa você comerá do bom e do melhor, sim, mas é a prosperidade de ser feliz mediante a palavra de Deus, é ser feliz com a sua família no teu lar. A prosperidade verdadeira, meu querido, é ter contentamento já do que Deus te deu e ter a certeza de que Ele cuida de tudo na tua vida e nada vai te faltar. Oh Jesus, tu és lindo, papai. Tu és lindo, Jesus. Então nós vemos aqui Moisés incumbido, Moisés com uma incumbência praticamente final da sua carreira, mesmo sabendo e mesmo ele não entrando na terra prometida, mas ele tinha uma incumbência, queridos, de projetar o povo para a terra prometida. Ele tinha essa incumbência. Ele chegou até a fronteira junto com o povo. Ele instruiu o povo, como nós lemos aqui: obedeçam, escolham entre a bênção e a maldição, porque mesmo se eu não entrar lá, mas vocês, muitos filhos dos que saíram do Egito, vocês que estão
vocês vão contemplar com seus olhos e viver as bênçãos de Deus. Então Israel, mediante essa mensagem de Moisés, tinha duas escolhas a se fazer: bênção ou maldição. Nessa manhã o Senhor nos coloca a mesma coisa. Essa passagem não vale só para Israel, não vale só para o Antigo Testamento, ela se estende para nós hoje. Hoje, para a tua vida, está sobre você duas escolhas a se fazer. Escolha, pois, a bênção, queridos. Amém. Aleluia. Sabe por quê? A desobediência com Deus, com a palavra de Deus, com o que Ele ordena muitas vezes para a nossa vida, ela gera muitas coisas negativas. Assim como a bênção tem consequências, tem a conquista, tem a terra prometida, aquela terra que emana leite e mel, conforme nós lemos aqui. A desobediência, ela gera também a maldição. A desobediência, ela gera o pecado. A desobediência, ela gera afastamento de Deus. A desobediência, ela gera em nós a insensibilidade de nos tornarmos insensíveis à voz de Deus. Então, quando a gente se afasta de Deus pela desobediência, porque esse é um processo natural de quem desobedece, é se afastar de Deus, então ele começa a viver as maldições sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua vida por completo. Porque, como eu disse, não tem um terceiro caminho, não tem a neutralidade, não tem em cima do muro. Somos de Deus, sim ou não? Amém. Optamos por Ele. Mas quando a gente fala que a gente é de Deus, a gente tem que optar, e vem no combo, se eu quero Deus, vem no combo algo que é condicional: obedeça, e a bênção estará sobre você. Amém. Deus, Ele ama a obediência. Se a desobediência gera maldição, gera o pecado, e o pecado afasta o homem de Deus, e o pecado leva à morte. Leva à morte, primeira morte espiritual. Como eu disse, se torna insensível, mente cauterizada, ou seja, os ouvidos estão tapados, os olhos estão vendados para a palavra de Deus, para o que Deus tem tentado mostrar, porque ele não enxerga, ele não ouve mais, ele acha que a direção dele é a correta, e o inimigo vai engodando, queridos, esse tipo de pessoa para conduzir à morte. Primeiro, morte espiritual. Segundo, a morte emocional. Terceiro, levar até mesmo a morte física. Você está vendo a gravidade da desobediência? Porque ela é um poço sem fundo. Mas nesta manhã eu quero dizer para você: o braço do Senhor, ele é tão longo, tão comprido, tão acessível, que pode ser o poço mais profundo que for, queridos. Ele alcança você. Eu não sei se você se encontra no fundo do poço, eu não sei se você se encontra num beco sem saída, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você hoje optar pela obediência, pela bênção do Senhor, hoje mesmo, não é amanhã, Ele estende o braço dele sobre a tua vida, te pega lá no fundo do poço, te tira de lá, te limpa, coloca vestes novas, te dá uma porção de alegria, e você começa a viver uma nova vida. Com Deus é assim, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A obediência, muito pelo contrário da desobediência, ela faz com que a gente conquiste. Bom, o povo estava ali. Eles tinham essas duas opções: ou avançar ou retroceder. Obediência, avançar. Desobediência, retroceder. Eu quero avançar. Porque retroceder, eles já estavam tendo a segunda chance. Retroceder de novo para o deserto, não dá mais.
Nossos pais já morreram, nós vamos morrer no deserto, agora é hora de conquistar. Deus está dando segundas chances nesta manhã para você hoje romper, conquistar e dizer: eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser obediente a esta palavra que pede para mim buscar ao Senhor e não ter outros deuses. Meu Senhor da glória. Aleluia. Então, não vá pensando que quem está só por estar dentro da igreja, um dia eu aceitei Jesus, que eu não possa atrair maldições para a minha vida, não. Porque se uma vez eu for desobediente, eu estou abrindo uma lacuna, uma brecha na minha vida, mesmo tendo aceitado a Ele. Mas se eu estiver desobediente à voz dEle, à palavra dEle, eu estou fazendo a vontade do inimigo. Redenção boa, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Há só dois caminhos. Há só dois caminhos para trilharmos, queridos. Escolhe, pois, a bênção. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Projeta para mim, por favor. 30, 19. O povo ler comigo. Amém? Diz assim lá: os céus e a terra, como hoje, por testemunhas contra ti, te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aqui vem o conselho: escolhe, pois, A vida. para que vivas tu e a tua. Descendência. Quem é a tua semente? Aleluia. Aleluia. A tua família, tua esposa, teus filhos, Aleluia. as pessoas que você trouxer para o Evangelho. A tua semente são os teus descendentes. Então a bênção não estava estendendo ou sendo declarada somente para o povo, mas para toda a sua semente, para tudo que ainda estava por vir. Não é só a semente plantada na terra também, mas a semente seriam os seus descendentes. Então as bênçãos de Deus estariam sobre eles e sobre a tua semente. A semente plantada e a semente descendência estava sendo decretada ali. Obedeça, porque se vocês escolherem a vida, vocês irão viver. Glória a Deus. Viver. O que é viver para mim e para você? Somente levantar pela manhã, falar: poxa, acordei, estou vivo. Vamos lá, né? No meu dia a dia, trabalho chato, tem que ir para lá. Essa escola eu não suporto mais, vejo a hora de acabar. Meu Deus, essa noite tem compromisso. Isso é vida. Mas quando Deus fala de vida, é a vida dele em nós. Quando Ele fala de vida, é viver uma vida de alegria em Deus. Mesmo tendo um dia corrido, um dia difícil, mesmo as coisas não correndo da forma que gostaríamos, mas temos vida. E a vida não é só o fato de estar vivo, mas é uma vida de qualidade. Quando a gente fala vida de qualidade, é priorizando Deus na nossa vida, é priorizando o reino de Deus, é priorizando a palavra do Senhor, é priorizando o Espírito Santo que habita em nós, é dizendo: Jesus, hoje eu acordei para todas essas atividades, mas eu acordo com alegria, porque eu sei que o Teu Espírito Santo habita em mim, e eu priorizo a bênção na minha vida, eu priorizo a obediência. Quem o Senhor colocar à minha frente, por onde eu passar, eu quero colocar as bênçãos do Senhor sobre as vidas. Eu quero profetizar sobre as vidas, porque eu quero exalar o que está dentro de mim.
Você já deu bom dia para alguém no seu trabalho que nem olha na sua casa? Bom dia. Está sem vida. Porque ele se estriba, ou ele acha que somente aquilo, se tudo estiver bem terrenamente, aí ele tem vida. Mas quando a gente fala que a gente professa a Deus na nossa vida, é muitas vezes quando tudo está dando errado no âmbito terreno, mas saber que Deus é o Deus da tua vida. Aleluia. O povo peregrinou no deserto por 40 anos pela desobediência, mas nós vemos que ao mesmo tempo Deus não os desamparou. Deus cuidou com vestes, com calçados. Deus cuidou com alimentos. Deus cuidou aquecendo eles. Deus cuidou com nuvem, com coluna de fogo. Deus cuidou deles mesmo sendo desobedientes. Mas chega a um certo ponto que Deus fala: chega! Agora é escolha. Isso aqui foi uma provisão para a vida de vocês, para que vocês não morressem no deserto, de frio, de fome. Mas agora chegou um tempo que eu tenho um projeto maior para vocês. Ei, você está entendendo? Deus não quer somente ser uma provisão provisória, mas Ele quer sobre a sua vida uma conquista, que você avance, que você rompa, que você vá à frente, que você tenha a bênção de Deus e alcance a terra prometida. E no âmbito espiritual, a terra prometida, a nova Canaã, está por vir sobre as nossas vidas. E a gente só vai entrar lá se dizer assim: eu quero a bênção, eu quero Deus, eu quero a palavra. A gente só vai entrar na terra prometida, que é os novos céus e nova terra, onde Deus preparou para as nossas vidas, se a gente escolher e dizer: eu deixo de lado a desobediência para viver em obediência. Eu não quero a maldição, eu quero a bênção. E eu quero dizer algo para você: a vida, a eternidade já começou dentro de mim, dentro de você. Amém. Glória a Deus. Essa bênção é para hoje. É para viver uma vida abundante hoje. Abundante em Deus hoje. Ah, Ricardo, mas você não sabe, minha vida é muito difícil, eu não tenho noção. Deus está dizendo: do restante eu cuido. Eu quero que você faça uma escolha. Faça uma escolha. Escolhe, pois, a bênção, para que tenha vida, para que vivas bem, você e a tua semente. Deus nos ama tanto, queridos. Aleluia. Deus, Ele te ama tanto, que Ele te dá chances, como deu chance para o povo de Israel. Deus não queria ver Israel sendo oprimido por outros reinos novamente. Deus não queria ver Israel sendo massacrado, sendo capturado, levado de novo. Deus queria que eles realmente alcançassem a terra prometida. E eu e você queremos alcançar essa terra prometida. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui, temos escolhas a fazer. E nós colhemos frutos da nossa escolha. Nós temos consequências da nossa escolha. E eu quero colher consequências boas. Você quer? Amém. Eu quero colher frutos bons. Você quer? Amém. Glória a Deus. Então esse amém Deus entende como: Deus, eu escolho a bênção. Glória a Deus. Deus, eu quero o Senhor. Glória a Deus. Deus, eu quero viver uma vida de oração. Eu sei, Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas aquele que procura andar em santidade, aquele que procura andar nos caminhos do Senhor, Deus vê o coração. Deus vê o nosso coração, a nossa intenção. Aquele que tem um coração voltado para Deus, Deus liberta, Deus cura, Deus salva, Deus faz a obra. Mas você não sabe, Ricardo, eu preciso ser liberto de algumas coisas. Então, mas o primeiro passo é a escolha. Eu preciso ainda ser trabalhado em tantas áreas da minha vida. Então,
frente para trás. Deus começa de dentro para fora. Quando eu e você escolhemos a bênção, Deus começa a libertar. Se o teu coração agora, aí, nesse momento, nesse segundo, nesse minuto, você dizer assim: eu quero bênção, eu quero a bênção, eu escolho, eu quero a bênção. Eu acredito que nesta hora, você sentado aí no seu lugar, Deus já começou a te libertar. Deus já começou a trabalhar. Deus já começou a fazer a obra dele. Porque quando eu digo sim, quando eu escolho a bênção, diga, eu dou livre acesso para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seu coração está aberto para ele hoje? Aleluia. Se coloque de pé nessa hora. Oh, Espírito Santo. Gostaria de chamar os ministros de louvor aqui. Aleluia. Pode ser a bondade de Deus. Bem? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje estamos aqui. Se nós não precisássemos ter essa decisão, essa escolha hoje, com certeza essa mensagem não viria sobre nós. Mas hoje temos uma escolha a fazer. Glória a Deus. Aleluia. E essa escolha eu quero deixar claro. Aleluia, glória a Deus. Não é aquela escolha: eu já aceitei Jesus. Não, você já aceitou Jesus. Mas é uma escolha para a tua vida, para a tua qualidade de vida com Deus. É uma escolha porque o povo de Israel já era tido como povo de Deus. Eles tinham esse título, o povo de Israel, o povo de Deus. Mas eles tinham que fazer uma escolha. Porque a tendência deles era adorar outros deuses. A tendência deles, pelo fato da cultura egípcia, que eles viveram muitos anos lá, era ter algo palpável para adorar. Mas Deus diz: eu sou o que sou, eu sou o Espírito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa de algo material para adorar, de um Deus esculpido, mas você precisa de mim. Eu sou o que sou. Aleluia. Eu me revelei em meu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é Espírito, enviou o seu Espírito Santo, que hoje aqui está em nosso meio. Você não pode ver, mas você pode crer. Você não pode ver, mas você pode sentir. Você não pode ver, mas você pode ter. Aleluia. Glória a Deus. É uma escolha para nós. Eu escolho a bênção. Ricardo, eu escolho a bênção nessa vida.